Olá pessoal, estamos de volta aqui, módulo 4, planejamento. Vamos continuar com as questões da FCC. Vamos lá. O FT, administrador em 2006. No planejamento estratégico, a razão de ser da organização, a natureza dos negócios e os tipos de atividades em que a empresa deve concentrar seus esforços são algumas das questões a serem interpretadas e analisadas pelo administrador na definição da... Então vamos lá, gente. Aqui a gente mata essa questão, essa razão de ser aqui. Ó. Isso aqui já matou a questão. Ou seja, o que define qual é a razão de ser da organização, que tipo de negócio ela vai funcionar, onde é que ela vai concentrar esforços? Na missão. Ou seja, a missão é que define o quê? Qual é o papel que aquela empresa vai ter na sociedade, ou mesmo qual é, quando a gente está fazendo, por exemplo, o planejamento de um setor, qual é a razão de ser daquele setor, o que ele veio fazer, qual é o produto ou serviço que ele vem atender, que tipo de necessidade que ele vem suprir. Tudo isso é definido na missão da empresa aqui, que é o papel daquela organização na sociedade. Nada a ver, meta, estratégia, política, orçamentação. A questão aqui é bastante tranquila. Quem estudou a teoria não erra uma questão dessa. Razão de ser, papel da empresa, qual é a área que ela vai atuar, que tipo de atividade, basicamente, ela vai focar. Missão. Vamos lá. Próxima questão, essa questão bem tranquilinha foi a 7ª. 8. Questão do TRT do Pará, analista administrativo 2010. A matriz SWOT é composta por 4 itens de análise que auxiliam a identificar. Então, gente, vamos lá. A gente acabou de ver na última aula matriz SWOT, que basicamente é o que, gente? Forças, fraquezas, ambiente interno, oportunidades e ameaças, ambiente externo. Então, vamos lá. O que elas auxiliam a identificar, gente? Missão, valores, resultados esperados. Não é isso. Riscos, necessidades, ambientes de negócio e soluções, também nada a ver. Deficiências, grades de sucesso. Você vê que as bancas viajam, né? Um monte de coisa ali, casca de banana para pegar o desavisado. Aí o cara nunca estudou administração, fala, rapaz, administração para quê? Isso é chato demais. Ou então tem gente que acha que é muito fácil. Aí chega na prova, dá um vacilo desse, né? Nem pensar. Resultados obtidos, dificuldades, boas práticas, desafios, também não. E vamos para a letra E, que é a letra da felicidade. Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Bonitinho é a nossa alternativa. E aqui, gente, deixa eu te falar. Normalmente as bancas cobram matriz SWOT, que é a sigla em inglês do termo, né? Mas é para complicar mesmo. É óbvio, as bancas usam SWOT, porque aqui você olha, o cara que nunca estudou, ele vai olhar, rapaz, mas que treco é esse SWOT? Isso é relógio, é marca, é para comer, para beber, o que é isso? E aí, obviamente, ele não vai, né, assim, fazer a conexão com, se você botasse, por exemplo, forças e fraquezas, tem gente que chama de fofa, né? Força, opa, cliquei aqui. Força, oportunidades, fraquezas e ameaças. Aí o cara poderia fazer essa conexão com essa letra E aí. Se ele não sabe o que é SWOT, como dizem lá na minha terra, babou. Né? Então, letra E é o gabarito da banca, é a questão perfeita. Para quem estudou, essa questão é fácil. Para quem não estudou, ela é impossível. Né? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha. Questão do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, de 2009. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações em relação à análise de ambiente. Essa aqui já está pegando questão de planejamento por cenário. Vamos lá, abordagem projetiva. Antes de qualquer coisa, vamos lá. Deixa eu passar aqui da ação. Vamos ver o que é. Essa aqui é a última, então vamos lá. Vamos ver o que é isso, né? Quando a gente fala de planejamento por cenários, os autores, em geral, têm duas abordagens.
Uma que seria a abordagem projetiva. O que é abordagem projetiva, gente? Você vê assim, por exemplo, vamos imaginar que você tá numa trajetória aqui, aí você imagina o quê? Olha, não, já que essa tendência aqui, estou vendo aqui, por exemplo, é o tempo, e aqui, por exemplo, a receita, tá? Então eu imagino que isso aqui é 2010, 2011, né? Aqui em 2015 eu vou estar aqui, tá? Estou vendo que o cenário vai continuar, essa tendência vai continuar a mesma, né? Como a gente fala na economia e tal. Esse é um cenário projetivo, ele faz o quê? Ele extrapola os dados que ele tem do passado, joga isso para frente e fala, olha, de acordo com a tendência atual, eu lá na frente eu vou estar na situação X. Ou seja, ele gera o quê, gente? Ele gera um cenário. Gera um cenário só. E você tem o quê? A abordagem prospectiva. O que é a abordagem prospectiva? Ele pega, digamos assim, a tendência atual e gera diversas situações. Ou seja, não, se a economia foi bem, eu vou estar no cenário X. Se a economia foi mais ou menos, eu vou estar no cenário Z. E por aí vai. Aqui Y. Ou até o contrário, olha, por exemplo, se entrar um consumidor, eu posso vir para cá. Ou seja, não existe só um cenário ali que está sendo avaliado. Quando a gente fala de abordagem prospectiva, você está gerando o quê? Múltiplos cenários, de acordo com alguns fatores. Então você vai imaginar ali alguns fatores mais importantes. E olha, se o dólar subir, o que vai acontecer? Se a China, digamos assim, desacelerar, vai acontecer tal. Se entrar um novo concorrente no mercado, vai acontecer Z. Então o cara embaralha aquilo ali e gera diversos cenários de acordo com diversas coisas que possam afetar o teu negócio, se elas vão mal, vão bem. E como a gente não sabe como é que é o futuro, ele gera diversas alternativas, tá? Então vamos voltar para a nossa questão aqui, já tendo relembrado a teoria. Então vamos lá. A abordagem projetiva do ambiente baseia-se na projeção dos dados atuais para o futuro, a partir da utilização de técnicas quantitativas, sendo utilizada principalmente para situações em que as mudanças não são previsíveis. Gente, tá tudo bonitinho, só esse não são aqui que estragou tudo. Vamos lá. A abordagem projetiva do ambiente baseia-se na projeção dos dados atuais para o futuro? Sim, beleza. Até aí tá legal. A partir da utilização de técnicas quantitativas, sim, normalmente é exatamente isso. Você imagina, se as vendas estão evoluindo a 10% ao ano, aumentando, então extrapola isso para frente. Só que elas são utilizadas em situações onde as mudanças são previsíveis. Ou seja, onde você tem o quê? Uma maior estabilidade. E não instabilidade, né? Então tá incorreta essa primeira. Vamos lá, 2. A abordagem prospectiva do ambiente consiste na elaboração de um cenário futuro a partir da utilização de modelos de julgamento, pareceres de profissionais e opinião de executivos. Vamos lá. Essas oportunidades aqui, eu não sei de onde saiu, né? Vamos lá. Isso não existe. Então, assim, a abordagem prospectiva consiste na elaboração de cenário futuro a partir da utilização de modelos de julgamentos, pareceres. Sim, a gente chama de técnica Delphi. Tem diversas ferramentas que você pode usar aqui. Então, isso aqui a princípio está beleza. Vamos lá. Terceira, a construção de cenários baseia-se na descrição de futuros alternativos e divergentes e pode ser apresentada por meio de um enredo que aponte mudanças evolutivas, em geral, por crescimento ou decadência, ou um roteiro baseado em ciclos econômicos. Sim, a princípio está legalzinha. Não estou vendo nada errado aí, não. Vamos lá. Quarta, a identificação de um ponto fraco e de uma oportunidade em uma organização que realizou a análise SWOT reflete uma situação em que é difícil ocorrer o aproveitamento das oportunidades. Aí o cara já saiu de cenário, já foi para SWOT, né? Então vamos lá. O que a questão está dizendo aí? A identificação de um ponto fraco
e de uma oportunidade em uma organização. Então vamos lá, a empresa tem deficiências em relação aos seus concorrentes, mas tem oportunidades. Reflete uma situação em que é difícil ocorrer o aproveitamento das oportunidades. Tá, sim, tá certo, né? Ou seja, você tem oportunidade, mas porque você tem uma fraqueza, vai ser difícil você aproveitar essa oportunidade. Então, obviamente, isso aí está correto. Ou seja, nossa, saiu lá, por exemplo, a Olimpíada vai ser lá no Rio de Janeiro. Então, você tem lá uma oportunidade e tal, mas se você, por acaso, está todo endividado, você pode não conseguir, diga-se, aproveitar essa oportunidade. Tá? Então, a princípio, essa 4 aqui está perfeita. Então, vamos lá. Afirmativa 5. A identificação de um ponto forte e de uma oportunidade em uma organização que realizou a análise SWOT reflete uma situação em que podem ser adotadas políticas de ação defensiva, como a criação de barreiras às ameaças do ambiente externo. Gente, essa aqui não faz sentido, né? Porque se você tem ponto forte, ou seja, você está bem na situação, e você tem oportunidade, você não vai ser defensivo. Você não vai ter uma ação defensiva, você vai partir para o gol, vai partir para a galera. Ofensiva. Você vai o quê? Já que você tem vantagem em relação aos seus concorrentes, você tem oportunidade no mercado, você vai ser defensivo? Faz sentido, né? Vai buscar barreiras e tal, nada a ver. Você vai tentar ganhar mercado, aproveitar a sua oportunidade. Então a 5 aqui está o quê? Errada. Vamos ver como é que estão as nossas questões então. 5 errada, 4 certa, terceira certa, segunda certa, primeira errada. Então vamos lá, a gente precisa da alternativa 2, 3 e 4. Belezinha, que é o gabarito da banca. Questão também um pouco trabalhosa. Essa é uma questão que foge um pouco da normalidade da Fundação Carlos Chagas, que ela mistura duas coisas, planejamento por cenários com análise SWOT, mas também não tem nenhuma grande dificuldade a gente conhecendo a teoria. Daqui a pouquinho a gente volta com mais questões. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.